A melhor forma de aprender a fazer quadrinhos é fazendo quadrinhos. E na medida em que nós vamos desenhando, sempre nos deparamos com vários desafios, com várias dificuldades. Nesses momentos é muito importante você ter à mão obras de grandes mestres, porque eles já passaram por essas mesmas dificuldades e conseguiram resolver criando obras incríveis. É por isso que a análise do trabalho dos grandes mestres é muito importante, é um dos fundamentos do aprendizado de quadrinhos, do desenvolvimento de quadrinhos. O meu nome é Pedro Ponzo e hoje nós vamos dar continuidade à análise de uma obra-prima dos quadrinhos, Batman, o Corsário. Agora nós vamos analisar a narrativa dessa história em quadrinhos. Quando eu falo narrativa, eu falo principalmente a análise da formatação da página, da distribuição dos quadros na página e como ele fez a seleção das cenas para colocar dentro dos quadrinhos, não é? Essa sequência de cenas é que eu chamo de narrativa. Mas eu falo narrativa também a questão da estrutura das páginas, tá? Então, se a gente tem uma página de quadrinhos aqui, por exemplo, ela geralmente tem uma linha que se chama requadro. Essa linha que ela faz o quadrinho, você pode chamar ela de requadro. Isso aqui é uma coisa que eu vou estar falando bastante aqui. Quando eu falar requadro, é justamente essa linha que define o quadrinho, ok? Mas você tem que ver o seguinte, existe um tipo de página que se chama splash page, que é muito usada nos Estados Unidos em quadrinhos de super-herói, tá? Splash page. A splash page ela é uma página que tem um quadrinho só, tá? E às vezes essa página ela não tem requadro. Quando a página não tem requadro, se chama... Quando o quadrinho não tem requadro, é um quadrinho que ele vai de um lado ao outro da página, até a área de corte da página, a gente chama de quadrinho sangrado. Tá? Quando a splash page é uma página inteira e ela não tem requadro, então ela é uma splash page sangrada, ok? Ou você pode chamar de bleed, em inglês. Bleed splash page, ok? Então, vamos começar a analisar as páginas do Alcatena agora. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas splash pages, que elas são distribuídas da seguinte forma: tem uma no começo da história, uma no final da história e tem em 3 momentos-chave de apresentação dos personagens: do Asas de Couro, que é o Batman, do Homem que Ri, que é o Coringa, e da Felina, que é a Mulher Gato. Então, nessas 5 splash pages que tem nessa história em quadrinhos, a Alcatena trabalha de uma forma assim dedicadíssima. Você vê que ele trabalhou com extremo cuidado. Nos mínimos detalhes, ele fez as texturas, os tracinhos das ondas do navio, ele desenhou as velas, o fogo, a fumaça, o céu. Ele fez o detalhamento desse pergaminho que tá, então tá um acabamento muito bem feito, muito cuidadoso, uma composição incrível, a textura muito bem acabada, muito bem equilibrada, a luz e sombra muito bem equilibrada. Então são desenhos que são obras de arte assim, que contam muito bem a história. Não é só um desenho bonito, além de ser um desenho bonito, é um desenho que tem significação de narrativa, que conta muito bem a história, né? Então esse recurso narrativo de usar uma splash page no momento chave para dar o clima, para a pessoa, né, se identificar com o personagem, se aproximar do personagem,
E além do desenho, vem esse pergaminho bem detalhado, com a fonte diferenciada. Então tudo isso ajuda você a entrar no clima da história. É muito bem feito, muito legal. São um dos melhores momentos da história em quadrinhos, são essas splash pages que tem nesses momentos. Essas splash pages são um dos pontos fortes dessa história em quadrinhos, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Quando você tem uma página de história em quadrinhos, a formatação clássica dessa página, ela é desse estilo aqui. Ela usa vertical e horizontal, ângulos de 90 graus para criar retângulos regulares, e dentro desses retângulos você vai colocar a sua história, né? Então até hoje esse é o modelo principal que se usa para criar a estrutura de uma página de quadrinhos, tá? Mas veja só, já desde os anos 40, passando pelos anos 60 e chegando até hoje em dia, existe uma outra escola de quadrinhos que trabalha a narrativa de uma forma diferenciada, tá? Nessa HQ, Batman o Corsário, eu acredito que deram uma certa liberdade para o Alcatena trabalhar essa estrutura da página. Se você for perceber, eu acho que você já notou isso, os quadros que ele cria, eles não são regulares. Eles têm adornos, formatos diferentes. Então são quadros que eles são estourados. Às vezes aqui está o personagem e ele atravessa muito, tem muita sobreposição, né, sobre os requadros. Se você ver, tem formatos mais variados de requadros. Então ele não usa uma estrutura muito clássica. Se você for ver, a página dele geralmente é distorcida, os requadros são praticamente todos distorcidos. Então isso pode causar uma certa confusão na leitura, uma certa confusão na narrativa. É necessário que você tenha um grande domínio sobre composição, sobre narrativa, uma grande experiência para conseguir fazer vários requadros distorcidos e tornar a leitura da HQ legível e agradável, né? A Alcatena consegue fazer isso. Vamos dar uma olhada nessas páginas que ele trabalhou, são incríveis. Observando aqui esses quadros, você pode ver muito bem que eles são totalmente fora do padrão. Eles não se limitam a serem quadrinhos simplesmente vertical e horizontal para formar retângulos regulares, como são a base dos quadrinhos comuns, né, que se usam até hoje em dia. Então, até hoje em dia, muita gente tem receio em usar quadrinhos com formas diferentes do que retângulos. Mas mesmo assim, gente como Will Eisner, Scott McCloud incentivaram essa experimentação. E a Alcatena, você pode ver que ela é dessa escola que absorveu um pouco do ensinamento de Will Eisner, da influência de Will Eisner, e ele incorporou isso no trabalho dele, né? Então aqui nessa história, ele parece que teve uma permissão especial para fazer essas experimentações, essas brincadeiras, né? Eu digo brincadeiras assim, porque alguns recursos de narrativa às vezes podem parecer um pouco exagerados. Então, às vezes ele usa muita sobreposição, ele faz requadros de formatos muito estranhos e diferentes que não tem necessidade. Não chega a ficar confuso, né? Então é muito fácil numa narrativa deixar confuso quando você usa requadros de formas diferentes. Mas a Alcatena não, ele consegue manter uma narrativa clara, uma narrativa fluida, mas mesmo assim, em alguns momentos parece que é um pouco demais, um pouco desnecessário, tá? Então você observe esse requadros de formas diferentes, esses quadrinhos que não tem um requadro, né, que são quadrinhos vazados, quadrinhos em ângulos diferentes. Então tudo isso acrescenta variedade, deixa o quadrinho interessante, e ele sabe a hora de parar um pouco, de se segurar um pouco e manter a narrativa mais comum, para não ficar muito abusivo. E ele deixa para usar esse requadro diferente em algum momento assim mais relevante, em algum momento de transição, em algum momento mais significativo, tá? Ele foi muito feliz nisso,
mas uma hora ou outra ele se deixa levar e termina fazendo umas coisas que, na minha opinião, na minha humilde opinião, diante do trabalho de um mestre, tá? São desnecessárias, vão um pouco além e termina deixando a narrativa um pouco truncada, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ficar atualizado de tudo que vai estar saindo por aqui. Eu vou fazer análise de outras obras-primas, vou dar muitas dicas sobre técnica e estilo, vou falar sobre ficção científica, fantasia medieval e terror. Um grande abraço e até o próximo vídeo.